pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui pro vídeo que vocês clamam, pro vídeo que tinha gente infartando na DM, tinha gente tendo crises e mais crises querendo que eu fizesse esse vídeo logo, que seria a análise do terceiro teaser que saiu de Stranger Things recentemente no evento mundial da Netflix, que foi o Tudum. E se você acompanha aqui o canal, você viu o vídeo ontem que saiu do Tudum, né, contendo ali as maiores novidades que eu selecionei pra vocês. No caso, eu selecionei as novidades que eu acho que o meu público vai gostar. Então, caso você não está inteirado no que aconteceu no Tudum, vê o vídeo de ontem, que vai estar aparecendo aqui no card pra vocês verem, e acabarem se inteirando aí dos filmes e das séries que vocês mais gostam. Bom, pra começo de história, né, eu já tenho que dizer aqui, pra ninguém ficar perdido, né, caso alguém não acompanhe as gravações de Stranger Things muito bem, caso alguém não vê muitas coisas de Stranger Things, eu tô aqui pra falar pra vocês que esse é o teaser número 3 de 4, tá bom? Ainda tem mais um teaser que a gente não sabe quando é que vai lançar, mas é claro que quando lançar, vocês podem aguardar que vai ter uma análise e tudo mais. Só que esse terceiro teaser que saiu recentemente é focado na família Creel. No caso, seria a família do novo personagem Victor Creel, interpretado pelo Robert Englund, famoso aí por fazer o nosso queridíssimo, ou não tão queridíssimo, Fred Krueger em A Hora do Pesadelo, que é um filme lá dos anos 80. Pra quem não sabe, o Victor Creel vai ser um personagem que basicamente tá preso num manicômio chamado Penhurst, e ele foi acusado pelo assassinato de sua família. Basicamente é essa a sinopse que apresentaram em Stranger Things sobre esse personagem, e esse terceiro teaser foi focado nessa família dele, que ele acabou assassinando, e também na casa dele. Mas antes de eu começar a analisar cada parte do teaser bonitinho e tudo mais, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e também tá tão empolgado quanto eu, quanto você aqui, pra essa quarta temporada de Stranger Things, que já tá demorando muito, né? Minha Nossa Senhora, Shawn Levy, produtor executivo Shawn Levy, lá vai eu, né, reclamar do cara de novo. Já se inscreveu? Já deixou um like? Então tá bom, dá pra gente começar a ver o teaser agora. Eu queria dizer, gente, eu vou tá vendo a imagem no celular, só que aí eu já analisei tudo que eu precisava analisar, tá? Então, basicamente é só pra vocês saberem que se eu estiver olhando assim pros lados é porque eu tô olhando na tela do meu celular, pra poder ver as imagens e comentar junto com vocês. E diferente das outras análises, como esse teaser foi maiorzinho, eu não vou assistir de novo nesse vídeo com vocês, tá? Então, se você não viu o novo teaser de Stranger Things, vai estar aparecendo aqui no card pra você clicar e ir lá assistir. E aí você vem aqui pra análise e ver certinho o que eu vi, o que eu analisei e tudo mais. Vamos lá, começando pelo primeiro take que aparece, que é o carro da família Creel chegando até a casa pela primeira vez. E a gente já consegue ver ali no cantinho um caminhão amarelo Mayflower, que seria no caso um caminhão de mudança, né? Você tem umas caixas ali no fundo e tudo mais, então nada de muito chamativo nisso, é só um caminhão de mudança. Mas é interessante que a cor predominante dessa cena aqui é claro que é o azul, né? A gente tem tons diferentes de azul, tem o azul do carro, da casa e também da roupa dos caras que estão trabalhando ali na mudança. Então azul é uma cor muito forte aqui, que representa tristeza, melancolia e tudo mais. Só que também um lado otimista dessa cor, né? Porque quem acompanha aqui meu canal há muito tempo já sabe disso. Quando eu vou falar do significado das cores aplicados no audiovisual, é claro que não existe um significado apenas para aquela cor. Depende do contexto, depende das outras cores envolvidas. Então eu queria deixar isso claro, caso seja a primeira vez que você esteja vendo uma análise aqui do meu canal. Pra quem não sabe, eu trabalho com audiovisual, né? Eu tô me especializando aí em cinematografia e também narrativa psicológica, só que isso envolve um pouco mais de roteiro. Mas é claro que eu utilizo desses conceitos pra analisar as coisas profissionalmente aqui, tá? É o que eu estou interpretando, não é uma verdade absoluta. Se você perguntar pra outro profissional de audiovisual, ele vai utilizar os mesmos conceitos que eu, mas vai ter uma interpretação diferente. Eu acho que é bem importante eu fazer esse parênteses gigante antes de eu continuar aqui a análise, tá? Caso você nunca tenha visto uma análise minha, como eu falei antes. Mas continuando aqui, eu já achei
achei muito bacana a referência que esse carrinho traz, porque eu não sei se vocês repararam, mas ele é muito semelhante ao carrinho do Sr. Weasley de Harry Potter, né? E a gente sabe que Harry Potter e a Câmara Secreta tá listado ali como um dos filmes que são referência na 4ª temporada de Stranger Things, e é justamente nesse filme que a gente vê o carro do Sr. Weasley pela primeira vez. E aí tá muito nítido pra mim que eles usaram um modelo parecidíssimo. Eu só não arrisco dizer que é o mesmo, porque eu não entendo nada de carro, gente. Mas aqui, imagens comparativas, né? Olha aí os vídeos que vai estar passando na tela pra vocês. É o mesmo carro, gente. É uma referência visual a Harry Potter, o que não é novidade, porque Stranger Things se baseia em muitas coisas de Harry Potter também, e eu já fiz um vídeo exclusivamente sobre isso, que vai estar passando aqui no card também, pra você assistir caso não tenha visto. Mas enfim, gente, como eu tinha comentado, o azul predominante aqui pode ser tristeza, pode ser melancolia, mas também remete à tranquilidade, remete a coisas assim, mais pacíficas, o que faz sentido pra uma família que acabou de se mudar, né? Nenhuma família se muda pra um lugar achando que vai ser um caos na Terra. Você se muda achando que vai viver uma vida mais tranquila e que vai ser melhor e tal. Inclusive, eu já fico aqui comentando pra vocês que você ter 3 tons diferentes de azul já remete a uma coisa de ter mais camadas de sentimento, né? Não é um significado único pro azul. Sendo que o azul não tem um significado único, logo você supõe que os sentimentos não são tão simples assim na cena. Você pode ter uma cena triste, uma cena tranquila. Enfim, quando você tem muitos tons da mesma cor, você demonstra esse tipo de camada sendo trabalhada com o sentimento dos personagens envolvidos. Já queria deixar esse comentário pra vocês confabularem aí depois. Você tem também a cor cinza presente ali no telhado, e assim, o significado dessa cor é um pouco complexo, mas assim como os tons de azul, você pode ter uma dualidade aí de sentimentos e significados para essa cor, que podem remeter a algo elegante, a uma coisa bonita, né, aquela coisa classuda e tudo mais, ou então pode remeter à morte, porque eles associam cinza com cinzas, né, as cinzas só aparecem quando a pessoa morre e tudo mais, né, não falando no sentido de você tacar fogo em alguma coisa. Cinzas remete bastante à morte na teoria das cores. Então assim, você tem uma complexidade de sentimentos muito grande já no primeiro take da cena. Outra coisa bem notável é que essa imagem, ela tá bem lavada. O que isso quer dizer? Significa que ela não tá com as cores tão forte, não tá tão saturado assim. E isso tem muitos significados, né, no audiovisual, quando você usa uma imagem mais lavada. E um desses significados, que eu acho que é o que está sendo aplicado aqui, é que seria uma imagem em flashback, né? Quando você usa uma imagem lavada, você também pode estar falando de flashbacks, o que faz pleno sentido, porque caso alguém não tenha notado, isso aqui se passa nos anos 50, não é nos anos 80, tá bom? Então assim, é literalmente 20 anos quase antes da história que vai se passar aí na 4ª temporada. Isso aqui é passado. O take seguinte é esse da família Creel, com todo mundo reunido, encarando a casa aqui, e você vê que de novo a cor azul é bem predominante, porque tá inserida no Victor, na esposa dele e na filha. Tem 3 pessoas utilizando a cor azul com 2 tons diferentes. O chapéu do Victor é cinza também, e eu já expliquei o significado dessas coisas pra vocês, né? Nesse caso aqui pode remeter à elegância, né? Pode remeter e vincular o Victor à morte também, né? Porque a gente viu o que aconteceu mais pra frente no teaser, o que faz pleno sentido. Você tem a cor cinza também presente na camiseta do filho do Victor, que também tá misturado com linhas pretas e vermelhas. E essa combinação de preto e vermelho pode remeter a alguém que está empolgado. O vermelho, ele pode ser associado à animação, né? Excitação por alguma coisa nova. O preto também pode ter um significado relacionado a mistério ou também a cores neutras, né? Ou seja, o filho do Victor tá com cor neutra, e o máximo de característica que a gente tira da paleta dele é que ele deve ser um menino bem exaltado, sabe? Bem espoleta, assim, agitado. Possivelmente por conta dessas linhas vermelhas que tá aqui presente na roupa dele. Eu acho interessante também o fundo desse enquadramento ser a mata, né? Ser as plantas e tudo mais, trazendo aquela tonalidade verde, porque o verde representa esperança, né? E eles estão indo pra uma casa nova, querendo viver uma vida mais tranquila, provavelmente, né? E tendo esperança que a vida deles vai ser melhor, né? Então eu até fiquei meio triste quando eu percebi que o fundo era verde. Eu falei, gente, tadinhos, sabe? Eles estão tão felizes olhando pra casa, coitados. O take seguinte é maravilhoso, eu acho que foi o meu take favorito desse teaser, que eu achei ele
ele maravilhoso mesmo, gente, incrível. Porque assim, a gente tá num enquadramento aqui que chamamos de contra-plongée. Caso você não saiba o que significa esses termos, eu vou dar uma explicadinha aqui e tudo mais, mas caso você queira saber mais sobre essas coisas de fotografia, vai estar aparecendo um card aqui pra vocês clicarem e darem uma olhada no quadro Cinemei, que eu falo especificamente de fotografia, tá bom? O contra-plongée é quando você coloca a câmera de baixo pra cima, tá vendo que tá pegando as costas do Victor e subindo até a casa? Então, no caso, quem fica no topo da foto, né, digamos assim, é considerado como superior, é considerado como a entidade superior da cena. E nesse caso, a entidade superior da cena é a casa, né? Então isso já é muito interessante, porque você tá colocando a casa como alguém, digamos assim, né, algo que é superior à família, é mais forte do que a família. Então isso já fica nítido no enquadramento, e eu achei fenomenal. Além do fato que nessa cena a gente nitidamente tá falando que o Victor é o protagonista, né? Eu sei que parece meio óbvio, mas eu queria explicar o porquê isso é dito na fotografia também, porque a gente tem uma cena que mostra um trio, né? Nós sabemos que tem 4 personagens nessa cena, só que enquadrado só tem 3, que é a filhinha do Victor, o Victor bem ao meio e a esposa dele. E a gente sabe também, é como se fosse uma regrinha da fotografia, que sempre que a gente tem um trio, a pessoa que tá no meio é o protagonista da cena, é a pessoa que está sendo desenvolvida. Então aqui é como se dissesse que a casa é superior ao Victor, ela é mais forte que o Victor. Outra coisa super interessante é que as árvores ali no fundo também estão focadas de certa forma, né? Elas vão subindo ali, pegando a casa e tudo mais, e vão se conectando em cima. Vocês veem que bonito? Vai criando um emaranhado de coisas ali em cima. E assim, sempre que Stranger Things utiliza contra-plongées, que é essa câmera de baixo pra cima, é pra mostrar o mundo invertido. É pra você enquadrar que o mundo invertido é superior aos personagens, é perigoso e toda aquela coisa. Esse emaranhado das árvores sendo destacado também junto com a casa, me fez lembrar a forma das possessões do Mind Flayer. Vocês lembram quando o Will fica possuído, quando o Billy fica possuído? Você vê umas raízes sendo criadas no rosto, no corpo, né, desses personagens, que lembra muito o formato desses emaranhados, que por sua vez são associados ao mundo invertido, que também são colocados aqui como entidade superior e ligados à casa. Calma lá, volta ao vídeo caso você não tenha entendido esse raciocínio, que eu sei que é muita informação nessa parte, só que eu achei sensacional que as árvores estão fazendo esse papel, e na minha opinião não é gratuito, não é nada assim, porque às vezes tem uma galera que acha que análise audiovisual é meio gratuito as coisas, né? Sendo que não é, gente, tudo é planejado. Pra você gravar alguma coisa, você teve que planejar o posicionamento de tudo. E essas árvores aqui, elas com certeza sofreram algum tipo de tratamento na pós-produção, o que aumenta um pouco mais a relevância delas, né? Porque você vê, igual eu comentei, aqui embaixo você tem um foco maior nos troncos e esse foco vai se perdendo à medida que vai subindo o emaranhado das folhas. Ou seja, a árvore, ela tá com um pouquinho de foco. Então ela não é tão irrelevante assim, sabe? Então eu acredito que tenha sido uma referência bem bacana, feita pra fazer um link também ao mundo invertido, já que a gente tá falando de entidades superiores nesse take aqui. Pra vocês verem que é mais de uma vez que o teaser dá essa impressão que a casa é superior à família Creel, no take seguinte, quando a gente tem a família entrando na casa pela primeira vez, o Victor é o primeiro que passa pela porta, sendo logo seguido pelo filho extremamente empolgado, né, que a gente avaliou um pouco antes desse take aqui acontecer. Ele entra correndo na casa, né, então ele tá animadão. Eu acho que esse traço de personalidade foi analisado corretamente. E novamente a gente tem um enquadramento diferente, né, a gente tem aqui um plongée, não um contra-plongée, somente plongée, só plongée, que seria um enquadramento de cima para baixo, ao invés de ser de baixo para cima. Só que a lógica é a mesma, gente. Quem tá em cima é visto como superior. E aqui quem tá em cima, novamente, é a casa. E uma coisa que eu gostaria de enaltecer nessa cena aqui é o uso das linhas nessa cena. Como assim o uso das linhas, Miss? Não tô entendendo nada. Se você reparar bem, nessa cena você tem um monte de desenho de linhas. Olha só que bonita. Elas vão estar sendo traçadas aí na tela pra vocês verem. Tem um monte de linha aqui presente. E isso em audiovisual significa alguma coisa. Porque na fotografia a gente tem constantemente o uso de formas geométricas para poder fazer os enquadramentos. Cada forma tem um significado. E no caso de linhas, eu mencionei uma vez na última análise, né, sobre o sneak peek, que linhas representa um tipo de dualidade, né, alguma coisa que é diferente do que a gente acha. Então, como a gente tem o constante uso de linhas aqui em vários enquadramentos desse tipo,
teaser, não só nesse, vocês vão ver mais pra frente que tem em outros enquadramentos também, isso me remete a uma coisa de a história dessa família, a história do Victor, acima de tudo, que é o primeiro que entra na casa, pode ser diferente do que é esperado, pode ter pontos de vista diferentes da mesma história. Talvez coisas sejam consideradas verdades que não são, né? E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas é só pra vocês saberem a função de linhas numa história. Ela aponta pontos de vista diferentes de uma coisa que é de conhecimento geral. Então, é como se alguém contasse uma história pra você, só que essa história pode não ser verdadeira. Ela pode ter ponto de vista diferente, pode ter uma outra pessoa que sabe de algo a mais, entendeu? Como se fosse isso. No take seguinte, a gente tem o Victor Creel lendo um livrinho, e é importante notar que a roupa é diferente, então possivelmente se trata de outro dia, ou até mesmo mais tarde, no mesmo dia, enfim, eu acho que é outro dia. A roupa dele é meio violeta, tem gente que falou que era azul, mas eu achei que era aquele violeta que tá quase virando azul, sabe, pessoalmente. E violeta remete a magia, remete a algo sobrenatural, algo que não é comum, sabe? Você tem esse roxo, digamos assim, né, essa cor violeta, junto com linhas vermelhas, que nesse caso aqui eu acredito que remetem a perigo, né, nessa combinação. Quando você junta algo desconhecido com vermelho, significa possivelmente que essa coisa desconhecida pode ser perigosa, né? E eu acho que eles estão falando, é claro, do mundo invertido. E de novo, a presença de linhas nessa cena, enaltecendo de novo que talvez a gente esteja falando de uma história com mais de um ponto de vista, tá bem presente aqui, vai estar aparecendo desenhadas as linhas pra vocês verem também o que tá acontecendo. E é importante ressaltar que pode remeter a perigo, né? Porque nesses takes começa a ficar esquisito o lance aí nessa casa, as luzes começam a agitar, e a gente sabe o que isso significa, né? Acho interessante também você ter a presença de amarelo com preto ali no carpete, no chão, né? Porque, como eu falei, a cor preta, ela pode representar mistério, e a cor amarela remete à solução. Então, talvez a solução que os personagens estejam procurando aí na 4ª temporada de Stranger Things possa ser meio misteriosa, talvez possa envolver morte, né? Esse tipo de coisa, porque a cor preta também pode ser associada a luto, é muito importante isso. Outra interpretação possível é que o luto do Victor Creel talvez seja a solução de algo mais pra frente aí na série. Então você tem muitas interpretações possíveis com essa paleta aqui que eles apresentaram. No take seguinte, a gente vê o filho do Victor Creel desenhando aí um pouquinho, e apesar de eu achar que talvez passa em dias diferentes, né, a história aí do teaser tá se passando em dias diferentes, não faz tanto tempo assim que eles se mudaram, porque ainda temos caixas presentes nessa mesma cena, né. O menino tá de branco, o que remete à ideia de inocência, né, ele não faz a menor ideia do que tá acontecendo, mas eu achei mesmo interessante observar a cor dos lápis de cor, né, dos giz ali que ele tá usando para desenhar, que no caso são azul, preto, rosa e bege, que tem como significado, respectivamente, tristeza, ingenuidade, classicismo, que é aquela coisa mais elegante, né, antiga e tudo mais, e mistério, né, a cor preta que a gente já sabe o que significa. Ou seja, tem alguma coisa muito triste, mas também misteriosa que vai acontecer numa época bem antiga, né, digamos assim, dos anos 50, que é quando se passa essa história toda, e o menino não faz a menor ideia do que tá acontecendo, ele é ingênuo, coitado, ele é inocente, ele não sabe o que tá rolando, gente. E nessa cena as luzes também piscam, né, o abajur ele também fica piscando, o que, novamente, indícios de mundo invertido. Na cena seguinte, a gente tem uma menininha junto com a mãe dela aqui nas cenas, e, de novo, o uso de linhas está muito forte aqui também. Passo o desenho aí pra vocês verem a quantidade de linha que tem nessa cena, pra vocês saberem que não é brincadeira, a fotografia não estava de zoeira nessa cena aí. E é interessante porque a menina, ela tá de amarelo, né, que a gente viu anteriormente, que remete à solução, só que nesse caso, o amarelo aqui pode remeter à infantilidade. Lembra que eu falei que as cores têm mais de um significado? Esse vídeo vai ser um exemplo perfeito para vocês verem o quanto o contexto e a paleta importam muito na hora de você definir o significado da cor com base em conceitos existentes, tá? Eu não tô olhando aqui falando, eu acho que é isso. Não, gente. Teoria das cores aplicada em audiovisual, você requer estudo, né, para você ir aperfeiçoando isso, você tem que conferir
conferir muitas vezes, né? Eu mesma, cada vez que eu vou fazer análise aqui pra qualquer coisa na vida, eu tenho que conferir cada cor pra eu não ir de cabeça, porque certeza que eu confundiria se eu fosse apenas pela minha cabeça. Mas enfim, a gente tá falando de uma criança usando uma cor que significa infantilidade. Faz pleno sentido, né? A criança é infantil, ela é criança, né? Como o próprio nome diz. Então eu não diria que tem nada demais na vestimenta da menininha. E a mãe lá atrás tá usando rosa e ciano, que pode remeter a, como a gente viu, ingenuidade e também tranquilidade por conta da cor ciano. Ou seja, ela não tá nem vendo o que tá acontecendo também, sabe? Ela tá de boaça lá, não tá vendo nada não. Mas uma coisa interessante que eu achei nesse take é justamente essas bonecas, porque quando você usa boneca, assim, em audiovisual, você tá remetendo a boneca numa persona, em algo que pode ou não representar pessoas. E nesse caso, a gente vê que tem um monte de boneco aqui, né, jogado na escada, inclusive, muito assustador. Só que tem 3 bonecos que estão meio caídos. Eles estão meio, tipo, deitadão, não tá sentadinho igual os outros bonecos. E é bem interessante pensar que na família Creel, você tem 4 integrantes e 3 deles morreram, que é justamente a quantidade de bonecos caídos sobre a escada, né? Então eu acho que isso aqui também, obviamente, não foi à toa. Nada é à toa no audiovisual, gente. Por que que a pessoa ia montar os bonecos na escada e deixar 3 caídos? Não 2, não 1, não 4, 3. Então eu queria enaltecer isso, porque eu achei uma jogada da direção de arte muito boa em conjunto com a direção de fotografia. Parabéns, ST. E a gente vê que essa menininha tá vendo um coelho, né? Eu acho que é um coelhinho, ou era pra ser um gato. Eu não faço a menor ideia, gente. Eu acho que era pra ser um coelhinho meio grande. Infelizmente morto, né? O bichinho aqui, tadinho. Mas é a primeira coisa esquisita que acontece assim com todas as letras, né? Digamos. Porque quando a luz falha e tal, dá uma piscada, a pessoa pode julgar, falar que é a eletricidade, falar que é os cabos da casa, né? Mas quando vê um bicho assim morto na frente da sua escadaria, é um pouco difícil dar uma justificativa plausível, né? Então a gente vê aqui mais uma vez um indício do mundo invertido com esse animal morto aqui. Nesse take da família jantando, você vê que a mãe e o filho usam tons neutros, né? Então eles estão tranquilinhos ali na cena. A menina usa tons violeta, que a gente já sabe que tem a ver com misticismo, né? Uma coisa mais sobrenatural, o que faz pleno sentido porque foi ela que encontrou o coelhinho lá fora, né? Então digamos que ela foi a primeira pessoa que entrou em contato com algo tão direto assim. Mas a fotografia deixa claro que ela é inocente no meio dessa história, porque a roupa dela não é só violeta, mas também branca, que traz justamente essa ideia de inocência, né? A cor branca é associada com inocência, pureza e etc. Enquanto isso, Victor Creel usa tons cinza, branco e azul, que podem remeter a luto, tristeza e inocência, como a gente acabou de explicar aqui com a cor branca. E também é bacana notar que a roupa aqui de dentro, né? Essa camiseta dentro do colete do Victor Creel é meio amarelada, é um tom meio deserto, digamos assim. E como o Victor Creel não é uma criança, a gente não pode associar o amarelo com infantilidade, então voltamos a associar com solução, né? E aí você gera muitos significados a partir disso. Eu vou falar o que eu acredito. Eu acredito que o luto e a tristeza do Victor Creel podem ser uma solução para algo no futuro, sabe? Ele deve ser inocente, ele deve ser uma pessoa que não soube direito o que estava fazendo, ou então foi acusado de alguma coisa. Também justificando a presença de linhas. Lembra que tinha um monte de linha na casa dos Creel lá? Então, tem pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa. Eu acredito que o Victor Creel seja inocente, que tenha acontecido alguma coisa pra ele ter matado a família dele, né? Que seja ele possuído, que seja ele perdendo a noção, sabe? Qualquer coisa assim. E é justamente o fato do Victor Creel ficar de luto e ficar triste que vai ser uma solução, talvez, pros nossos personagens favoritos, né? Eles vão atrás do Victor Creel pra poder entender um pouco mais desse luto, dessa tristeza dele, e talvez isso seja a solução de alguma coisa, né? O Victor Creel vai trazer a possível solução pra alguma coisa. Com certeza algo vai se iniciar a partir do Victor Creel, porque assim, eles estão brincando muito com amarelo na paleta desse homem aí, nos lugares que ele fica ali presenciando. E de novo, a gente tem toda uma sequência envolvendo o mundo invertido, né? Fica falhando a luz, toda aquela coisa. Tem um momento que o Victor Creel se levanta, né? Que a gente já viu o que acontece. Ele é o único que tá de pé, então mais uma vez o protagonismo é puxado pra ele nessa cena, enquanto tá todo mundo sentado. E aí acontece um match
cut fenomenal. Você já sabe o que é um match cut, caso não saiba, vai estar aparecendo aqui um card explicando direitinho o que é isso, mas basicamente é quando você coloca duas cenas pra complementar uma a outra. Nessa cena do Victor Creel de costas aqui, com as duas crianças no chão, já é curioso que não tem sangue, né? Não tem nenhum sangue, então eu não sei como essas crianças morreram, mas pra mim o Victor Creel, ele vai virando tão devagar assim, com uma expressão tão diferente, que é como se ele tivesse apagado, simplesmente, aí aconteceu todo o caos que era pra acontecer, e ele voltou a si. É como se ele tivesse notado agora o que aconteceu. Então, pra mim, gente, é bem simples. Aconteceu alguma coisa relacionada ao mundo invertido, o laboratório foi até a casa dos Creel e acusou ele de ter assassinado e ter feito um monte de coisa com a família, porque no jornal que a gente viu ali, no preview desse teaser, né, antes de lançar esse teaser, que também tem aqui no canal um vídeo sobre isso, a gente vê que tem sangue em um monte de lugar, tem na parede, tem, sabe, no chão, tem um monte de sangue. Cadê essa quantidade de sangue nessa cena aqui da morte? Então me parece que o laboratório foi lá dar um jeitinho de manipular a situação a favor deles e acusar o Victor Creel de assassinar a própria família, sendo que possivelmente ele não fez isso. Eu duvido muito que ele fez isso. Pensa aí que o laboratório criou um corpo falso pro Will, além de ter feito o personagem Benny parecer que se suicidou, quando na verdade foi o próprio governo que matou, sabe? Então assim, laboratório e forjar situações não é novidade. Logo em seguida a gente tem um match cut muito bom, indo agora pro futuro, né, em 1986, quando essa casa já está velha. A gente tem o mesmo enquadramento, a mesma porta, ficou uma coisa incrível. E eu esqueci de mencionar, é claro, que o Victor Creel de costas com essas crianças no chão, né, voltando agora pra cena inicial dos anos 50, é uma referência direta às gêmeas do Iluminado mortas no chão, de Stephen King, né, gente? Meu Deus do céu, eu faleci quando eu percebi essa referência, porque o Iluminado é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, então, né, imaginem como fiquei. Mas na cena lá do futuro, em 1986, a gente vê uma pedra sendo arremessada ali pela janela, e é bem legal porque tem dois match cuts nessa cena. Tem um match cut visual, que é o mesmo enquadramento, a mesma porta e tudo mais, e tem um match cut sonoro também, porque a gente escuta um tic-tac no fundo desse teaser. E em determinado momento, um desses tic-tac é a pedra sendo jogada pela janela, sabe? O som do tic-tac vira a pedra sendo arremessada. Então ficou muito satisfatório ver eles fazendo esse tipo de match cut também. A cena seguinte é a mão do Steve destrancando a porta, né, por dentro, e eles finalmente adentrando a casa. Você consegue ver a Robin ali de fundo, junto com os outros membros do grupo. E uma coisa que eu tenho pra ressaltar, além da casa ainda estar numa posição de superior, né, porque ainda estamos numa posição de plongée, a câmera filmando de cima para baixo, a gente tem a presença de um quadro torto ali, que vocês conseguem ver no cantinho, ele aparecendo. E geralmente quando você tem a presença de objetos tortos na cinematografia, significa instabilidade. Então assim, essa casa possivelmente é perigosa, é instável, não dá muito pra você prever o que vai acontecer aqui nessa casa, que tem tudo pra ser mal assombrada, né? Nossa senhora, eles estão tratando como se a casa fosse assombrada, mas definitivamente tem alguma coisa esquisita nessa casa aqui. A cena seguinte eu selecionei só por conta de uma referência, porque a gente vê um take de uma mochila sendo colocada no chão, e a referência é que você tem ali no cantinho um bottom de Ghostbusters, né? Que são temática da segunda temporada, confirmando mais uma vez que a quarta temporada vai ser uma referência muito grande da segunda. Então, né, olha, eu fiquei muito empolgada de ver esse bottom dos Ghostbusters aqui. E é engraçado que essa galera veio preparada, né? Porque ali no cantinho você tem também umas bandagens de emergência na mochila ali, que eu acho que deve ser a mochila do Dustin, talvez, né? Eu não sei. Mas é curioso que os caras levaram uma mochila com vários kits e decidiram abrir a porta jogando uma pedra. Foi fenomenal isso. O take seguinte, você vê a câmera em movimento, né? Ela fazendo um movimento chamado traveling, que é basicamente você tá com a câmera aqui e você vai fazendo isso aqui, ó, pra alguma direção. Só que se você joga a câmera pra uma direção, você tá indicando que os seus personagens vão por ali. Eles precisam ir por ali. E nesse caso, a gente tá com a câmera enquadrada na escada em direção ao sótão, né? Lá em cima, você tem a presença de uma luz ali na janela, e geralmente quando você tem uma luz contra a câmera, tipo, diretamente na lente da câmera, de novo você está remetendo a algo sobrenatural, tá bom? Então, definitivamente sobrenatural é um tema forte desse teaser. E
outra coisa interessante é que eles entraram numa casa completamente escura, tanto que eles estão com umas lanternas na mão, né? Você tem esse take aqui de todo mundo de costa com lanterna na mão, mas eles estão observando um lustre piscando. Então eles meio que sacaram assim que, poxa, essa casa aqui tá meio bitolada, hein? Tá meio esquisito aqui. Eu imagino o cagaço que vai ser assistir essa cena com a casa tudo escura e do nada o lustre começa a piscar quando eles entram na casa, sabe? Meu Deus do céu. A fala do Dustin sobre Sherlock Holmes eu achei muito engraçada, porque ele faz todo um sotacão britânico assim, né? Que pistas estão em todos os lugares, mas nem sempre a gente olha pra elas. É colocado como uma piada, mas por que foi usado essa frase pra ser a piada, né? Então, mais uma vez, o Dustin assegurando que as linhas presentes nesses takes, né, que a gente tava falando até agora, que falavam de pontos de vista diferentes, falavam sobre diferentes perspectivas sobre uma mesma história, o Dustin tá reafirmando isso tudo em um pequeno diálogo, sabe? Então eu achei muito bom que selecionaram uma frase de Sherlock Holmes no meio disso. The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes. Sherlock Holmes. A gente tem também um take envolvendo um relógio e que a gente consegue ver no reflexo do relógio o Steve e companhia subindo meio que apressado pro sótão. E eu acho interessante porque na mão do Steve a gente vê que tem um tipo de aparelho, sabe? E esse aparelho pode ser justamente pra guiar eles em alguma direção, né, basicamente. Pode ser pra radioatividade, pode ser como se fosse um tipo de bússola, qualquer coisa desse tipo, mas parece que o Steve tá tipo segurando o aparelho assim e tá todo mundo coladinho no Steve indo atrás. Então tá todo mundo com medão, mas tá seguindo, indo com o Steve lá em cima em direção ao sótão, que é a direção que as escadas estavam apontando pra gente anteriormente, né? A gente também tem um take muito interessante do Lucas e da Max, que inicialmente eu achei que eles estavam reagindo pra piada do Dustin. Só que agora eu acho que o Lucas e a Max não estão nem na mesma cena que o Dustin e o Steve estavam fazendo aquela piadinha de Sherlock Holmes. O que me parece mesmo é que é tipo uma DR, gente. Ele tá, sei lá, o Lucas tá meio de saco cheio e a Max tá meio estranhando que ele tá de saco cheio. Eu não sei dizer muito bem, mas aconteceu algum tipo de conversa aqui que não saiu tão bem quanto planejado, porque eu não acho que se passa no mesmo ambiente, na mesma sala que o Dustin e o Steve estavam antes. Talvez eles se separaram, né? Fizeram duplinha. O Steve e o Dustin, a Nancy e a Robin e o Lucas e a Max, cada um foi pra um canto, né? Pra tentar achar alguma pista, alguma coisa. E talvez algum tipo de conversa tenha acontecido aqui nessa cena. E o take final é claro que seria o relógio que está lá no sótão, né? Agora a gente tem certeza que esse relógio tá no sótão. E eu acho super interessante que também tem a presença dessas luzes, né? Sobrenatural, a gente já sabe disso. Mas também tem a cor vermelha que remete a perigo e também aquela tempestade do Mind Flayer, né? Do mundo invertido. Então, estão associando o relógio com algo do mundo invertido também. Mas uma coisa que eu achei super interessante é que o tempo tá passando muito rápido nesse relógio, gente. E aí eu já fiquei como? Na conspiração da vida, porque tem um vídeo aqui desse canal, se eu não me engano, da HQ do Will, que é o primeiro vídeo que bateu 1 milhão de visualizações aqui no canal, que eu falei que eu teorizava sobre o mundo invertido e a relação dele com o tempo. É como se o tempo passasse mais rápido no mundo invertido. Então eu achei muito estranho que a rodinha de tempo ali, né, os ponteiros estão passando muito rápido em cima. Se puder colocar o vídeo mostrando o ponteiro passando rapidão ali em cima, eu achei muito bizarro. Eu achei muito esquisito. Eu espero que tenha um tipo de justificativa, né? Mas vamos ver o que isso significa. E o meu último aviso aqui pra eu encerrar essa análise que a gente fez aqui, que possivelmente ficou muito longa, é que eu não avaliei a paleta de cor das roupas dos personagens, no caso Steve, Dustin, Max e companhia, porque eu já fiz essa análise no Sneak Peek. Então se você não viu a análise do Sneak Peek, dá uma olhadinha lá que eu não vou repetir a mesma coisa que eu falei lá da paleta deles, sabe? É melhor você ver uma análise de cada vez e complementar todas as informações. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, porque assim você vai me ajudar muito aqui no meu trabalho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!